Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro fórum da disciplina de microbiologia do curso de bacharelado na biologia. E hoje eu quero trabalhar com vocês um artigo muito interessante que se trata de biofilmes microbianos. O nome desse artigo é Formação de biofilme na indústria de alimentos e métodos de validação de superfícies. Esse material vai estar disponível para vocês acessarem no fórum e eu vou colocar algumas questões para a gente trabalhar. Esse é um artigo de revisão de literatura, mas ele é bem tranquilo de se estudar, porque ele é dividido em tópicos bem definidos, então vocês não vão ter dificuldade de encontrar as respostas das perguntas que eu levantar para vocês no fórum, ok? Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução, né? Eu quero fazer uma introdução sobre os biofilmes. Eu sei que a gente já conversou sobre isso em sala de aula, em algum, é, em algum momento que eu passei para vocês, dei alguns exemplos, mas então a gente vai estar aprofundando um pouquinho nesse conteúdo, que eu tenho um tempo a mais para trabalhar com vocês, que são do bacharelado, então acho que a gente pode explorar um pouco mais de alguns conteúdos que na licenciatura, juntamente com vocês, eu não consigo trabalhar pela questão do tempo, ok? Então, a primeira publicação que descreve biofilmes, ela foi descrita há muito tempo, em 1943, por um tal de Zobel, um pesquisador da época. E ele, desenvolvendo estudos sobre biofilmes, ele observou a adesão de bactérias marinhas em cascos de navios. E não só nos cascos de navios, mas também em diferentes tipos de superfícies que estavam também em contato com a água, né, submersas, como vidro, metal e plástico. E em 1978, um outro pesquisador chamado Costerton, ele verificou que a maioria dos micro-organismos nos ambientes naturais, eles se encontram fixos a substratos, né, presos às superfícies, e não dispersos em uma suspensão. Então, é uma coisa muito comum a formação desses biofilmes, né, desses micro-organismos que se associam. Então, aos micro-organismos que ficam, né, aderidos, foi chamado de biofilmes, e eles são compostos por células microbianas de fisiologia distinta, né, e são fixos em um substrato. Então, são células microbianas de fisiologia distinta. Então, isso quer dizer que nós vamos encontrar mais de um tipo de microorganismo, certo? Então, desde essa época, o conceito de biofilme ele tem evoluído e várias pesquisas vêm sendo realizadas em muitas áreas que são relacionadas com a ecologia microbiana. Então, cada vez mais vão se desenvolvendo estudos, né, pesquisando esse tema e descobrindo novas coisas relacionadas aos biofilmes. Então, a definição de um biofilme microbiano é uma associação de células microbianas fixadas às superfícies, bióticas ou abióticas, né, ou seja, vivas ou inanimadas, envolvidas numa complexa matriz extracelular de substâncias poliméricas, juntamente com os nutrientes capturados para a formação dessa matriz. Esses biofilmes, eles possuem uma vasta diversidade de espécies microbianas. E os micro-organismos mais frequentemente encontrados são microalgas, fungos, protozoários, bactérias e vírus, né? São diversas classes de micro-organismos que podem ser encontradas formando esses biofilmes e associadas, né? Na verdade, um biofilme, ele não precisa ser não é necessariamente composto apenas por uma espécie microbiana, pode ser uma associação de espécies onde uma vai estar favorecendo a outra. De todos esses micro-organismos que podem compor um biofilme microbiano, os predominantes são as bactérias, né? Devido à sua versatilidade, a uma maior resistência, então nós observamos biofilmes bacterianos com uma maior frequência do que
em relação aos outros micro-organismos, tá? Feita então essa introdução, agora vocês se direcionam para o estúdio, para o fórum, né, para o nosso fórum, para a gente estar discutindo mais um pouquinho sobre esse artigo. Qualquer dificuldade, vocês podem mandar uma pergunta e eu vou estar com vocês corrigindo então as respostas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até daqui a pouco.